Na sua época de adolescência, o que significava estar inserida em um grupo de funk? Na época da adolescência significava estar inserido em um grupo de amigos, em um grupo social, estar inserido em um meio, para poder ter diversão na época. Bom, significava estar incluído num meio social que era bastante ativo, bastante influente. Que a maioria dos jovens escutavam, ouviam funk. Não só naquela época, até hoje. E todo jovem quer ser visto, quer interagir com as pessoas. Então eu acho que esse era o intuito de se envolver com as pessoas que ouviam funk e que gostavam disso. Significava se divertir, significava viver a cultura local, a cultura social da época. E era uma batida nova, né? As pessoas gostavam do funk porque naquela época ele falava do caráter social, falava da vida na comunidade. O funk de antigamente era um funk melody, também um funk que discutia as questões sociais. Então era mais por diversão mesmo. Na minha época, um grupinho que curtia funk como eu era considerado um grupinho assim, mais rebelde e era um status na escola. Fora o estilo musical, o grupo qual você participava tinha outros interesses em comum? Estudava na mesma escola, na época, e morava no mesmo lugar também. Então por isso era o mesmo grupo. Além do funk tinha outros ritmos que eram influentes. Pagode, hip hop também, bastante influente. E isso na questão musical, mas também futebol, videogame, namoro, meninas, era isso. É tudo que um jovem gosta, tudo que um jovem curte. Um grupo de amizades, a gente, além de funk, a gente também ia à praia, a gente frequentava às vezes igreja também juntas, tinha algumas outras atividades para fazer, tinha outros interesses, mas a gente não estudava junto, não tinha tanta convivência assim também fora do grupo, do momento de lazer, não. Tinha, o grupo em que eu participava tinha interesse por cultura, cinema, né? outros âmbitos sem ser só o funk. O funk pra vocês tinha espaço dentro da escola? Não tinha espaço. Não tinha nada voltado? Não tinha nada voltado para isso. Olha, diferente da sociedade que muitas vezes discriminava o funk, a cultura do funk, a escola já abordava de uma maneira mais neutra, uma maneira mais suave. Tinha um grupo de teatro na escola e eles incluíam o funk de uma certa maneira nas peças e era bastante legal, acabou. No teatro eles abordavam o funk de uma forma que não era negativa, de uma forma branda. E isso era legal, para os jovens terem uma visão diferente do funk, do que falavam fora da escola, entendeu? E isso dava para levar no meio social. Bom, como eu falei, a gente não estudava junto, então assim, na minha escola não tinha esse espaço. Não tinha festa promovendo o funk, não sei, na escola das outras meninas que dançavam funk naquela época, se havia essa promoção. Na minha época não tinha, hoje a gente vê muito incentivo em relação a isso. Na minha época o funk era identificado normalmente como rebeldes, né? O funkeiro em si, e a escola não aproveitava isso em trabalhos, em formas de trazer aquele grupo para perto, né? Não aproveitava esse interesse do grupo para agregar ali a escola, não tinha essa opção. Por que você acha que esse gosto e esse grupo em prol do funk foi deixado de lado com a inserção na vida adulta? Acaba criando, depois da vida adulta, a gente acaba criando outras prioridades e criando outros gostos musicais também, acaba se inserindo em outros grupos sociais e talvez essa questão do funk tenha ficado para trás por causa disso, vai mudando os gostos e mudando o rumo na vida. Bom, quando você é adolescente, você não tem tantas responsabilidades. Eu lembro que nessa época eu já fui até DJ de funk, eu tocava em festas, o pessoal me chamava, vamos tocar lá na festa tal, que não sei o que. Eu ia numa boa, não tinha responsabilidade nenhuma,
Mas conforme o tempo vai passando, as responsabilidades, as obrigações vão aumentando. E aí fica meio complicado de levar em diante esse meio que é o funk. Não estou dizendo que deixei de lado a questão do funk, mas trabalho, faculdade, filho, isso tira um pouco do nosso tempo, um pouco não, bastante. Quando se chega na vida adulta, você tem que tomar certas decisões, certas escolhas. Bom, eu acho que cada um toma um rumo de vida diferente, né? No meu caso, a minha vida adulta, eu passei por um momento de conversão, onde eu entrei dentro da igreja, fiquei um tempo, e o funk também mudou bastante. O funk começou a surgir na mídia como com um caráter mais de apologia à sexualidade, né? O funk já não era mais aquele funk melody ou aquele funk que tivesse uma letra legal pra gente poder dançar, era um funk mais pornográfico. Então, assim, de certa maneira, na vida adulta a gente vai criando novas prioridades, e a vida que eu escolhi levar não cabia mais pra mim esse tipo de música ou esse tipo de letra ou de linguagem. No caso, eu excluí o funk porque não vinha mais, aquilo não me agregava mais. Eu identificava o funk como uma forma de diversão. E a partir do momento que eu vi que eu tinha que me focar mais no estudo, né, visando mais aprimorar o lado profissional, o funk já não enquadrou mais para mim. Então eu realmente deixei de lado, deixou de existir aquela necessidade da diversão que o funk me trazia. Então, só excluí. Diante da sua escolha profissional, o funk teria alguma influência negativa? Sim, teria, porque hoje em dia você ter uma profissão e ir ao funk, e certas profissões não combinam muito com isso. Então, acaba rolando um pouco de preconceito, talvez. Com certeza. Eu sou professora e eu, até assim, quando tem festa na minha escola, na minha turma, eu sei que os meus alunos gostam também. A gente não pode fingir que o funk não existe ou que ele não seja até preferido pelos adolescentes, pelas crianças. Então eu procuro selecionar aqueles funks que realmente tem uma letra que dê para dançar, para poder colocar nas festas, mas eu também acho que a criança e o adolescente hoje em dia, que é muito focado em funk, ele acaba se perdendo muito, porque é um funk que leva, né, para apologia à droga, ao sexo, e acaba que a criança, principalmente de comunidade, porque eu já trabalhei muitos anos dentro de comunidade, a gente percebe nitidamente que a criança acaba querendo viver uma vida de adulto antes da hora por causa do funk. O funk influencia negativamente em relação à criança que quer ser do tráfico de drogas, porque acha que há um poder naquilo ali que se ouve no funk, né? O cordão de ouro, ou então a menina de 14, e isso acaba fazendo com que as adolescentes acabem engravidando muito cedo, especialmente dentro de comunidades que é onde a educação deveria estar influenciando para que essas meninas tivessem uma vida diferente. O funk influencia muito para que elas não modifiquem de vida, porque elas acabam se deixando levar pela influência da mídia, pelo som, pela letra. Então eu acho assim, eu procuro passar para as minhas alunas e para os meus alunos, para eles até ouvirem o funk, mas saberem selecionar, não se deixar levar pela letra, procurar ouvir o que realmente a letra tá dizendo, ouvir o funk a nível de sentir a batida, de dançar, não de querer ser aquilo ali que está sendo colocado naquela letra. Se eu tivesse mantido o funk numa rotina que eu não tinha, né? Para mim o funk era só uma diversão naquele momento, em grupo, e depois daí eu não ouvia em casa, por exemplo. Então acho que se eu tivesse mantido essa rotina, teria sim optado por uma carreira diferente, ou por não teria dado continuidade aos estudos, à faculdade, após como eu fiz, porque realmente na minha época, não tem como afirmar hoje, mas tinha uma limitação para esse grupo de raciocínio, de ideal de vida. Então eu creio que sim. Bom, muitas versões do funk são de cunho pejorativo, são de cunho com apelo sexual, uma apologia, que faz às vezes uma apologia a coisas que não são aceitas pela sociedade. E por isso, ainda hoje, o funk é muitas vezes discriminado na sociedade. E
E isso fecha algumas janelas, fecha algumas portas. Eu sou estudante de administração e, logicamente, eu pretendo exercer a profissão. E acho que, que nessa profissão não vai ser legal. Não tem muito a ver. Vai ser difícil uma coisa andar junto com a outra. Não tem ligação. Por conseguinte, eu acho que o funk acaba tendo um mundo meio que paralelo dele, entendeu? Por exemplo, você não tem ligação direta com o funk, bem como outras profissões, como o meio artístico. Logicamente, tem ligação. Programas de televisão, novela, já é diferente, já é um outro universo. Mas eu gosto de funk sim, Tem gente que diz que não gosta de funk, pra você ver como funk é influente. Tem gente que diz que não gosta de funk, mas vai numa casa de show, toca funk, e a pessoa dança funk. Ela não fica parada. Não adianta, entendeu? Por isso que eu digo que o funk é influente. Mas ele é visto de uma maneira errônea, e isso não é legal. Mas tem que saber discernir as coisas, tem que saber separar as coisas. Trabalho é trabalho, lazer é lazer, e é assim que a gente leva a vida. Tchau, 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 tchau.